Mas afinal, o que são alimentos orgânicos? Será que são mais saudáveis? Olá, eu sou a Maribal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. O tema de hoje é alimentos orgânicos. Será que eles são mais saudáveis? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. E se você quer ser uma pessoa mais saudável, com bons hábitos pela sustentabilidade do planeta, junte-se a nós se inscrevendo no canal A Mari Me Falou e não perca nada sobre alimentos orgânicos. Cada vez mais tem crescido a oferta de alimentos orgânicos, não só em casas de produtos naturais, mas também em mercados e feiras, tem aparecido feiras orgânicas aí. Então é por isso que a gente quer trazer esse tema, para esclarecer o que são alimentos orgânicos, quais são as vantagens, né? Eles são realmente mais saudáveis, o que eles têm a mais que os alimentos não orgânicos. Principalmente que a gente sabe que a demanda, a oferta ainda é menor e deixa o custo desses alimentos um pouco mais alto. Mas e o custo-benefício? E o valor da nossa saúde, né? Como a gente pode pesar isso? Então, por isso a gente trouxe essa temática pro canal A Mari Me Falou. Esses alimentos, eles são produzidos com base em normas e procedimentos para que eles sejam certificados como orgânicos. Eles são preparados e processados, tem uso de produtos químicos, como fertilizantes químicos, pesticidas, conservantes, hormônios, antibióticos, organismos geneticamente modificados ou processos de radiação. Ele tem muito a ver com o processo de produção, de fabricação e também com os componentes do produto. No Brasil, a gente não tem um sistema tão consolidado para a organização e norma do que é um orgânico. Então, tem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que ele determina o que são orgânicos. A gente pode se basear nessa classificação americana também, que tem vários níveis de produtos orgânicos de acordo com a porcentagem de quanto ele é orgânico. Os alimentos 100% são aqueles que contêm 100% de ingredientes produzidos através de processos orgânicos. Os alimentos orgânicos, eles devem apresentar pelo menos 95% de ingredientes orgânicos. Os alimentos feitos de ingredientes orgânicos, eles têm que ter pelo menos 70% de seus componentes produzidos a partir de processos orgânicos. Além disso, não são apenas frutas, verduras e legumes que são orgânicos. Também tem os grãos, o arroz, biscoitos, cereais e até refrigerantes, que são tipos de alimentos orgânicos disponíveis para o consumo. Agora, quais são os benefícios desses alimentos? 1. Sem adição de produtos químicos. E os alimentos orgânicos não usam produtos químicos, como os agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes. Os regulamentos também impedem adoçantes artificiais, conservantes, corantes e outros aditivos que são presentes em alimentos processados. Tem pesquisas que mostram que esses alimentos processados que têm contato com produtos químicos, o consumo dele pode afetar tanto o organismo que já foi comprovado que eles podem até atravessar a placenta das gestantes e atingir o feto. Então, é interessante para as grávidas elas darem uma chance aí para os alimentos orgânicos, para ter uma saúde melhor durante a gestação, também para o bebê. 2. Proteção do meio ambiente. A remoção dos produtos químicos e outros métodos artificiais aí de produção resulta na economia do solo, da água, além da redução da poluição e da contaminação, tanto do solo como dos lençóis freáticos, como acontece quando tem o uso dos fertilizantes e agrotóxicos, por exemplo. Benefício 3. Capacidade antioxidante. Os antioxidantes, eles tendem a terem um impacto maior na nossa saúde quando eles provêm de produtos orgânicos. Esses alimentos orgânicos, eles podem prover uma maior absorção das substâncias antioxidantes e reduzir a exposição das pessoas que consomem esses alimentos a metais pesados, tóxicos ou outros contaminantes. Então, o alimento orgânico também ele pode reverter situações de contaminação, né? Se a pessoa consumir alimentos que estavam contaminados, com o consumo do orgânico, a gente pode reverter essa situação. Quarto benefício, sabor natural. Muitas pessoas afirmam aí, consomem os alimentos orgânicos, que o sabor dos alimentos orgânicos é mais agradável para o paladar. E não tem uma comprovação ainda, né, um estudo
voltado só para isso, mas acredita-se que por não conter os aditivos e os conservantes, então não altera o sabor. Logo, ele tem o sabor original com maior qualidade. E eles também são mais frescos, né? Por não ter conservante, eles são mais frescos e mais saborosos. 5. Qualidade nutricional. Evidências científicas, eles mostram que esses alimentos orgânicos, por ser cultivado dessa forma, ele tem mais antioxidantes e nutrientes. Também tem alto teor de mineral e micronutrientes como a vitamina C, o zinco e o ferro nesses alimentos orgânicos. A Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ela fez um estudo com os tomates, né? Estudou os tomates comuns, que têm contato com agrotóxicos, e os tomates orgânicos. E eles conseguiram ver que o tomate que não recebe esses aditivos químicos, ele tem mais antioxidantes, mais nutrientes, que são benéficos para a saúde em geral, mas principalmente para diminuir o risco de câncer e doenças cardíacas. Segundo a Anvisa, a maioria dos alimentos naturais estão comprometidos, mais ou menos 1/3 das frutas, verduras e legumes. Vendo os índices, por exemplo, de 2010, foi consumido 1 tonelada de agrotóxicos. Isso dá uma média de 5 quilos para cada consumidor brasileiro. Existe graus de contaminação dependendo do tipo de alimento, da forma, da casca desses alimentos e do tempo deles que eles levam para se desenvolver. Quanto mais tempo ele leva para se desenvolver, maior número de pulverização são feitas nesse alimento. Por exemplo, o tomate, que tem, né, que a gente já falou aqui, que tem grande quantidade de agrotóxicos nos que não são orgânicos, ele chega a receber cerca de 36 pulverizações durante o crescimento desse vegetal. E dentro desse quadro, a gente tem ali, né, os de alto, médio e menor riscos. Por exemplo, as frutas. A de alto risco são o tomate, morango, mamão papaya, goiaba, uva, figo, pera e melão. De médio risco, manga, abacaxi, maracujá, banana, laranja, melancia e mamão formosa. De baixo risco, abacate, tangerina, jabuticaba, caqui, coco, pitanga e néspera. Dos legumes que tem mais riscos, né, por demorar mais tempo para se desenvolver, é a abobrinha, berinjela, o pepino e o pimentão. Entre os bulbos e tubérculos estão a cenoura, a beterraba e a cebola. E os vegetais que recebem menos pulverizações, porque o tempo de plantio, de crescimento aí do vegetal é menor, é o alface, a rúcula, a escarola, a couve, o agrião e o almeirão. Tem menores riscos. A gente sabe que nem sempre a gente tem, às vezes, condição de consumir alimentos orgânicos, ou por falta de oferta, ou pelos valores, pelos custos. Cada um tem uma realidade, uma necessidade, uma prioridade. Então, o que a gente pode fazer para reduzir os danos, como quando eu não tenho como consumir, não tenho acesso aos alimentos orgânicos, né? Quando eu só tenho acesso aos alimentos não orgânicos. O que a gente pode fazer? Tem como minimizar? Tem sim. Além da higienização dos alimentos, que precisa ser bem feita, outras coisas a gente pode fazer para minimizar essas questões dos agrotóxicos, que são, no caso das verduras, tirar as primeiras folhas, as folhas externas, que a gente sabe que as internas foram menos atingidas pelos agrotóxicos e afins. Os vegetais, além de lavar, é interessante também descascar, que a gente sabe que fica uma alta concentração na casca. Às vezes só a lavagem não é suficiente, então tá descascando os vegetais também é uma forma de diminuir a ingestão desses agrotóxicos. Principalmente os alimentos que têm algumas dobras, alguns cantinhos, como o chuchu também, né? Ali às vezes a gente não consegue alcançar só com a lavagem. Uma outra atitude interessante também é você escolher os alimentos que são da época, porque tem um ciclo de maturação. Quando o alimento ele é próprio daquela época, o ciclo de maturação dele está dentro do tempo correto, ele reproduz com mais facilidade e assim ele recebe menos agrotóxicos. Os que não são de época, os que estão fora da época do próprio ciclo, eles acabam recebendo mais fertilizante e mais agrotóxicos. Outra forma de diminuir a quantidade de agrotóxicos é quando você compra alimentos regionais. Quanto menos eles precisam viajar para chegar até o lugar, até o endereço, né, até as proximidades do consumidor, menos viagem, menos produtos para conservar esse alimento. Para o processo de lavagem e descontaminação, o que é interessante fazer? Antes de lavar o alimento, você pode deixar ele por pelo menos 2 horas na geladeira, porque
Com a temperatura ambiente, na hora que você vai lavar, tem mais riscos dos agrotóxicos penetrarem no alimento. Esse fenômeno físico dessa penetração dos agrotóxicos no alimento de acordo com a temperatura ambiente, ele chama uptake. Pedi para o diretor colocar aqui o nominho certo também. Então até é interessante você lá guardar o alimento na geladeira e só lavar realmente na hora que for usar. Qual é o processo para você fazer uma boa descontaminação? Tem algumas formas. Você pode usar, por exemplo, a tintura de iodo 2%. Para cada litro de água, você pode usar 5 ml desse iodo. Você deixa o alimento nessa mistura de água com iodo por mais ou menos 1 hora, protegido de luz. Depois dessa 1 hora, é só você lavar em água corrente e está pronto para o consumo. Outra forma de descontaminação, para a higienização desse alimento, é deixar ele de molho em 1 litro de água com 1 colher de bicarbonato, ou água e vinagre, ou água e cloro. Deixar descansando por meia hora, depois só finalizar a higienização dele em água corrente. Se você gostou dessas dicas e quer saber mais sobre vida e alimentação saudável, continua aqui no canal A Mari Me Falou, procura a gente também no Facebook, no Instagram, e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Beba água, faça carinho nos bichinhos e crianças respeitem seus pais. Até o próximo vídeo. Fala seu nome pra você não usar isso.